Olá, queridos! Estamos de volta para mais um bate-papo literário e o livro escolhido de hoje é um livro top demais. É um livro de mistério, de policial. O nome do livro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson. Vai aparecer aqui para vocês. Gente, que livraço, que livraço. É uma trilogia, tá? Quer dizer, quando ele surgiu, era a trilogia Millennium. Eu soube que depois foi escrito um quarto livro. Porém, eu não li esse quarto livro. Até porque os 3 primeiros livros foram escritos pelo Stieg Larsson. E depois a continuação dessa série não foi escrita pelo Stieg Larsson. Até porque o Stieg Larsson morreu e os livros foram publicados após a sua morte, tá? Gente, então, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Vai contar a história pra gente. Vai contar uma história que ela se passa na Suécia. Por isso, os nomes são muito difíceis de se pronunciar, tá? E me perdoem se eu pronunciar os nomes erradamente. E aí, é uma história que se passa na Suécia e vai começar aqui com a gente contando a história do jornalista Mikael Blomkvist. Mikael Blomkvist, ele é um jornalista que gosta de pegar, digamos assim, furos de reportagem. Ele gosta de trabalhar com fazendo denúncias. E aí ele faz uma denúncia na revista dele que chama Millennium, por isso trilogia Millennium, né? Ele faz uma denúncia de uma grande empresa da Suécia. Só que o que acontece? Ele não pode, ele faz uma denúncia, ele publica na revista. E aí, só que essa denúncia, ela não é comprovada. Ele não fala a fonte dele e essa denúncia não é comprovada, o que gera para ele um processo. E também ele vai ficar ali, no livro ele fica ali preso por 3 meses. Após esse tempo, né, ele precisa se afastar da revista Millennium, porque ele é um dos sócios, mas tem toda a galera que trabalha lá na revista. Ele precisa se afastar da revista e aí ele recebe uma proposta de emprego muito top, que é de um velhinho, bem velhinho, Henrik Venger, eu acho que é esse, que ele é um morador de uma cidadezinha lá no interior da Suécia e ele convida, né, o Mikael para fazer uma biografia familiar, inicialmente. Só que, na verdade, o Sr. Henrik não quer isso. Quando o Mikael vai conversar com ele e resolve aceitar o trabalho, ele diz para ele que, na verdade, ele gostaria que ele não é pesquisasse, não, que ele procurasse, que ele investigasse o desaparecimento de uma sobrinha dele, que é a Harriet Venger, que sumiu lá há 40 anos atrás, lá em 1966. O Mikael fica ainda assim em dúvida, porque na verdade ele não é um detetive, ele é um jornalista. Então assim, ele fica em dúvida, mas aí o velhinho é esperto, né, gente? Porque na verdade essa família é milionária, assim, e nesse lugar eles têm um nome, eles têm uma história, pá, né? E aí o Mikael, aí ele fala pro Mikael assim: se você aceitar e conseguir descobrir alguma coisa da Harriet, eu posso te dar as provas de que você precisa para confirmar toda a denúncia que você fez na sua revista e prender aquele fulano lá que tá levando o dinheiro do governo, né? Que essa era basicamente a denúncia que Mikael fez. Aí, claro, o Mikael aceita. E daí ele começa a pesquisar ali a história daquela família, a pesquisar tudo o que, os cadernos de anotações, tudo o que o Henrik juntou durante 40 anos. E ele vai olhando e ele vai percebendo que aquela família é extremamente problemática e que a história, ela tem muitos braços e que ele não daria conta sozinho daquilo tudo. E aí entra em cena, gente, entra em cena uma
uma das personagens mais icônicas da história da literatura, no meu ponto de vista, tá? Que é a Lisbeth Salander. A Lisbeth Salander é assim, eu tenho inveja dela porque é tudo que eu queria ser. Primeiro que a aparência dela é extremamente, sabe, esquisita. Ela parece anoréxica, embora ela coma muito. Ela é, assim, muitas tatuagens, muitos piercings. Ela é também ali, explica que ela é uma vítima do sistema e ela resolve se vingar do sistema. Ela é uma hacker que consegue informações ilicitamente. Informações estas que ninguém mais é capaz de conseguir. Ela consegue informações assim, tira leite de pedra. Ela é muito braba. Ela é também assim, uma coisa meio punk, meio gótica, sabe? Ela é uma delícia. Eu amo. Não fala, ela tem fobia social. Só fala quando ela quer, vive séria, não precisa de ninguém. Ai, gente, eu não sei, cara. Ai, que delícia. Enfim, e aí, quando ele vem, né, ela vem pra poder ajudar aí o Mikael, e ela, de fato, ajuda muito em muitas coisas. Calma que eu tô tentando não dar spoiler, tá? E aí, eles descobrem que a Harriet, ela fez o crime, né, teoricamente, fez parte de uma série de crimes que aconteceram entre 1940 e 1960, nessas décadas, e eram crimes de extrema violência contra mulheres. Eram crimes misóginos. E todas as características desse crime e todas as pistas que eles conseguiram montar, e assim, eu tô falando, gente, muito superficialmente, porque o livro, ele é muito detalhado, ele é muito incrível, a linguagem é maravilhosa, a linguagem é fácil, em nenhum momento você vai ficar preso com palavras difíceis. É claro que existem alguns momentos que você fica meio perdido no livro, porque o Stig começa a falar, e você fica querendo resolver o problema, e ele pode ficar ali 20 páginas descrevendo uma foto, mas no geral é incrível a leitura desse livro. Voltando aqui, né, a investigação da Lisbeth e do Mikael, eles terminam por descobrir que o desaparecimento da Harriet tem muito a ver com a família Vender, ou um membro da família Vender tem responsabilidade pelo desaparecimento da Harriet. E aí, gente, daqui pra lá eu não posso falar mais, porque senão eu vou dar spoiler. Mas o que acontece é que, assim, existe realmente um crime em série, existe um serial killer, talvez 2, e existem essas mulheres que foram pegas, assassinadas, torturadas e com crime de ódio, misóginos mesmo, crimes contra mulheres. Porém, o Henrik acha... Ele acha que a Harriet morreu, mas por outro lado ele gostaria que ela não tivesse morrido. E eu vou deixar aqui em aberto, né? Se a Harriet morreu, se ela não morreu, como morreu, e quem é a pessoa dessa família, né? Quem é esse familiar tão odiável que pratica essa série de crimes contra as mulheres. Bem, o livro é incrível, tem filme, é claro que o livro é muito melhor, sempre, né? E eu deixo aqui a minha dica de leitura para vocês. Leiam, gente, o livro é incrível. Esse é só o primeiro. Claro que depois, muito depois, eu vou voltar com os outros livros da série para que nós continuemos nessa série, nessa leitura.
Espero que vocês tenham gostado da resenha, espero que vocês tenham gostado do bate-papo literário de hoje. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem, porque me ajuda muito a não desistir desse canal. Por hoje é só, vou ficando por aqui, beijos e até a próxima!